Como saber se você está prestes a ser descartado, descartada por uma pessoa narcisista? Quais são os sinais? Como você vai se sentir? Como vai ser o comportamento do narcisista nesse momento? Lembrando que eu estou falando de pessoa narcisista. Para quem não me conhece ainda, está chegando aqui ao canal pela primeira vez, eu sou Sinara França, sou terapeuta TRG, terapia de reprocessamento generativo, sou especialista em atendimento a vítimas de abuso narcisista. Devido à inconstância do objeto, o narcisista, ele se cansa das pessoas. Existe um tempo em que o narcisista, ele de fato vai estar empolgado com aquela pessoa. E as pessoas, na visão do narcisista, é um objeto. Serve para servir o narcisista. Sem vínculo afetivo, sem conexão. Você apenas serve como uso para o narcisista. Só que você não é um objeto de fato. Você é um ser humano que tem sentimentos. Você é uma pessoa que, quando começou a relação com o narcisista, a sua intenção era completamente diferente. Você criou expectativa, você se empenhou nesse relacionamento, você deu o seu melhor nesse relacionamento. Ou seja, você imaginou que estava de fato se relacionando com uma pessoa que era exatamente aquela pessoa que você conheceu lá no início. Aquela pessoa que te deu atenção, te deu carinho, que pode ter te ajudado, que colocou você em um pedestal, fez você se sentir muito bem. Só que tudo isso é uma farsa. É a fase do encantamento. É a fase do love bomb. A fase que você olha para o narcisista e você se encanta. E você acredita que ele é o amor da sua vida. Só que com o passar do tempo, o narcisista, ele consegue perceber quando de fato você está apaixonada e é o momento em que ele vai começar a abusar de você. E quando a fase do descarte chega, é quando você, o objeto do narcisista, já não fornece mais tudo aquilo que ele precisa. Toda pessoa vai se desgastar ao longo desse ciclo abusivo. É quando o narcisista olha para você e o reflexo daquele espelho perfeito já não existe mais. Esse espelho quebrou. E ele não consegue ver nesse espelho mais aquela admiração, aquela atenção. Você já não é mais aquela pessoa perfeita que validava o narcisista o tempo todo. Você já não é mais aquela pessoa que tinha o brilho no olhar, que você cedia tudo que o narcisista queria. A fase do encantamento acabou. E agora, quando o narcisista olha para você, ele vai ver você como objeto que não funciona mais e não tem mais serventia para ele ou para ela. É quando você já sofreu muito dentro dessa relação. Mas até então, você oscilava ali entre acreditar que tudo iria mudar.
você cedia mais um pouco de suprimento. Mas a fonte de suprimento vai chegar ao esgotamento. É quando você chega ao esgotamento mental, físico. E o que vai restar é o narcisista olhar para você e só sentir raiva e desprezo. Ele não vai mais olhar para você com aquela admiração inicial. E lembrando, essa admiração não está ligada à pessoa que você é, mas sim o que tanto o objeto tinha a oferecer ao narcisista. Ele olha para você, você já não reage mais como ele gostaria. Então ele vai sentir raiva, ele vai olhar para você com desprezo, porque você não é mais aquela pessoa que ele encontrou e que se transformou um espelho para o narcisista, aquele espelho com aquela imagem perfeita. E isso vai fazer com que o narcisista ele comece a procurar uma nova fonte de suprimento. Isso não significa que esse narcisista ele nunca tenha traído você, pois o narcisista precisa de recursos. Você está apenas em uma fase do ciclo. Quando você entrou nesse ciclo, já havia uma ou duas ou três, não importa, que naquele momento estava passando por um descarte. Ou até esse narcisista, ele já mantinha uma vítima primária por um longo período, mas você não sabia de nada. E você agora está nessa fase do ciclo, é a fase do descarte. É quando o narcisista ele sai à caça ou vai voltar a idealizar aquela outra vítima que também passou pelo descarte. Ele vai trabalhando dessa forma. Ele vai colocando pessoas em cada momento da vida dele para servir de alguma forma, mas que ele nunca perca essas fontes de suprimento. E quando ele começa a buscar essa nova fonte de suprimento, é o momento que, de fato, ele vai mudar completamente com você. Além de tudo que ele já havia fazendo, tudo vai piorar. Sim. As humilhações vão ser mais presentes. Ele não vai medir palavras para humilhar você, desdenhar de você. Se ele sempre te agrediu, ele vai agredir muito mais. Ele vai tratar você como se você fosse ninguém. Pois é, o narcisista, ele vai se tornar uma pedra de gelo. Você vai sentir uma frieza tão grande da parte dessa pessoa narcisista que você não vai entender nada. O momento de intimidade, nossa, muda completamente. Ele coloca você em escassez, para que você se sinta diminuída cada vez mais, procurando entender o que você fez de errado para essa pessoa se tornar tão fria. Ele vai desfazer de você a todo momento, até mesmo no momento da intimidade. É quando ele vai demonstrar total insatisfação. Nada do que você faça
vai agradar o narcisista. Lembra, o espelho quebrou. Agora, você perdeu todo encanto para o narcisista. Ele vai fazer de tudo para você se sentir culpado nesse momento. Ele vai projetar em você todas as mazelas dele. Tudo que você questionar sobre o narcisista, o que ele faz, como ele está, a culpa vai ser sempre sua. Se ele está frio, a culpa é sua. Ele vai ter um repertório para justificar isso. Se ele desaparece, a culpa é sua, porque ele vai começar a fazer tratamento de silêncio. Dentro de casa, se ele convive com você, se não convive, ele vai começar a desaparecer. É quando ele, numa bela sexta-feira, ele vai dar um jeito de criar uma briga, uma confusão. E você não vai ter acesso a ele durante todo o final de semana. Ou apenas uma briga, uma humilhação, uma discussão através de uma mensagem. Pois ele precisa desse tempo. Ele está idealizando uma nova fonte de suprimento. E ele agora não quer dar nenhum tipo de atenção a você. Porque ele está sentindo raiva de você e ele está sentindo desprezo. Ele está com raiva de você porque você não está sendo aquela pessoa que foi lá no início. A culpa é sua, porque você foi esgotada por ele. E você não foi o suficiente como deveria ser. Então, nesse momento, você vai ser tratado com total desprezo. Não adianta. Nada do que você fizer vai agradar o narcisista. Tudo o que ele falou de bom para você, os elogios, lá no início da relação, ele agora vai transformar tudo isso em erro e defeito. Se você era linda, lindo, se você tinha um corpo maravilhoso, se sua pele era bonita, se o seu trabalho era maravilhoso, se o seu jeito de falar era perfeito, tudo isso agora vai ser mudado. Tudo isso vai se tornar defeito. Afinal, você já foi sugado dentro dessa relação. E você não é mais aquela pessoa. O narcisista, ele vampirizou você. Mas ele quer que você continue ali. Então, toma-lhe culpa, toma-lhe responsabilidade por ele não estar mais suportando você. Porque você é louca, você é desequilibrada. Porque você trai o narcisista. Ele faz, mas ele consegue projetar. O seu sorriso não agrada mais o narcisista. Ele vai começar a apontar erros em você. Ele vai começar a dizer que você está olhando para o vizinho, que você está dando em cima do chefe, que você é toda errada. Só para que você comece a se defender. Tire o foco dos erros. E você comece a buscar a justificativa por que o narcisista ele está tão frio, distante e não fala com você. Ele vai dar um jeito de jogar a culpa em você.
Você não entende o que está acontecendo? Você ainda não entendeu que aquela relação, uma relação narcisista, de abuso, que você estava sendo manipulado, que tudo aquilo ali foi uma mentira, um engano, para que ele pudesse vampirizar você, se alimentar de tudo aquilo que você oferecia. Seu tempo, os seus elogios, a sua validação, o seu dinheiro, o seu status, o seu estado emocional. Pois é. E ele não vai poupar você nesse momento. Ele não quer saber. Então, tudo que você passava, isso vai piorar cada vez mais. Ele vai começar a criar uma campanha de difamação. Ele vai induzir você a se irritar. Ele vai começar a induzir você a se tornar uma pessoa agressiva, chata, correndo atrás dele, para que ele tenha provas que você é louca, desequilibrada, desequilibrado. E o seu afastamento é porque ele não suporta mais essa pessoa doida, narcisista, tóxica. Porque ele é capaz de te chamar, você é abusiva, você é narcisista. Olha o seu estado. Porque como ele projeta, ele provoca, ele induz, ele manipula, e você não sabe o que está acontecendo, você vai ser reativa. Você vai ser reativa. Você já está confusa, passando por dissonância cognitiva. Ansiosa ao extremo. Depressiva, doente. Você não tem mais estrutura, mais energia, mais raciocínio lógico para lidar com aquela situação. Você vai estar como se fosse um robô. O narcisista aperta cada botão para você ter uma reação, para que ele possa ter provas contra você. E aí ele se vitimiza, ele começa a preparar outra fonte de suprimento, enquanto também está revisando outros objetos, para que cada objeto fique no seu lugar quando ele precisar. Então é nesse momento que você vai perceber que o narcisista está prestes a te descartar. Ele não quer mais saber de você, porque você não tem mais o potencial, o vigor, a energia para fornecer a ele, para ele se manter vivo, acreditando que ele é o melhor, que ele é especial, e sempre achando que as pessoas precisam sempre estar ali para validar esse senso de grandiosidade e superioridade, para alimentar o seu ego. E se você está passando por um momento assim, saiba que o narcisista, ele está descartando você. Ele vai te bloquear. Ele vai te bloquear porque ele não quer ouvir você. Suas lamúrias, suas cobranças. Cobranças de quê? Ele é perfeito. Você que se vire com a sua loucura. Porque ele não tem nada para mudar. Ele é perfeito. Quem precisa mudar é você. Agora, vai lá. Vai tentar se recuperar. Vai tentar refazer a sua vida. Na mente do narcisista, é isso. Porque eu vou precisar voltar. Só que eu quero voltar quando você tiver mais suprimento para me oferecer. Você precisa estar mais forte. Porque desse jeito, eu não te quero, então eu vou dar umas voltas por aí.
Eu vou me abastecer com outras pessoas, com aquela nova fonte que está me oferecendo tudo que eu gosto, que está sendo o meu espelho perfeito, ou vou atrás daquela que já remendou um pouco aquele espelho. E ele vai deixar você para trás nesse momento, vai te bloquear. E se você tentar falar, você vai ser humilhada, humilhado. Ou se você divide ali o mesmo teto, ele vai ser grosso. Ele vai gritar com você. Ele vai se tornar irritadiço. A sua voz vai irritar o narcisista. O que ele puder fazer para ignorar você, ele vai fazer. Ele vai começar a dar atenção às pessoas, a todo mundo. Ele vai começar a aparecer com amigos em baladas, ou sabe aquela família do narcisista que ele tanto falou mal no início, para poder você não se aproximar muito? Agora ele vai postar fotos com essa família, aquelas pessoas que ele meteu o malho. Agora ele vai começar a interagir com essas pessoas para te colocar confusa e começar a procurar o erro em você. Mas saiba que não. O erro não está em você. O erro está nessa pessoa narcisista que funciona exatamente assim. Uma pessoa arrogante, prepotente, uma pessoa sem amor, sem empatia, uma pessoa que não se conecta a outra, e você precisa entender isso. Não insista, não tente, não caia na lábia do narcisista quando ele tentar falar com você e dizer que está com saudade, que você foi o amor da vida dele. Ele pode até estar com outra pessoa, mas ele ama você. Que ele sempre vai te amar. Mentira. São falas. Falar. Qualquer um fala. Mas e o comportamento se ele te ama tanto? Se ele sempre vai te amar? Como assim? Pisou, humilhou, está com outra pessoa, mas ele te ama. Não, isso é mentira. Isso são falácias. Isso é um jogo para manter você no ciclo dele. Ou então voltar como se nada tivesse acontecido e fazendo de você uma amiga, um amigo, como se nada tivesse acontecido entre vocês. Vocês sempre foram amigos. E ele vai tentar manter, sim, esse contato. De vez em quando ele fala. Para manter você ali conectada a ele. Para não deixar você sair do seu ciclo abusivo. Enquanto isso, ele está se divertindo. Ele está sugando uma outra fonte de suprimento. Corte esse ciclo. Chega de ser um objeto na mão de uma pessoa narcisista. Siga a sua vida. Abstinência, sim, você vai sentir. É melhor você sentir abstinência. Buscar ajuda emocional. Passar por essa fase. Se erguer. Do que você ficar ali perdendo a sua vida sendo objeto de um narcisista. Se você precisa de ajuda, não consegue, entre em contato comigo.
mas busque ajuda. Faça a terapia, os traumas, dores emocionais, eu sei que elas ficam. Toda vítima de abuso narcisista, ela vai precisar passar por um processo terapêutico. Dependendo da intensidade, a dor é muito grande. E ela não vai saber lidar. E aí, ela corre perigo de voltar para aquele mesmo lugar. Mas não volte para esse lugar que te adoeceu. Até o próximo vídeo.